continuidade, dando continuidade à questão relativa à região da Palestina, então hoje nós vamos ver, então repetindo, nós vamos ver os 3 primeiros conflitos que surgem após a criação do Estado de Israel. Como eu disse para você, o Estado de Israel foi criado em 1947 na Assembleia Geral da ONU, que naquela oportunidade estava sendo presidida por um brasileiro, o Graça Aranha. Então, em 1947, a ONU cria o Estado de Israel na região da Palestina, certo? Em 1948, portanto, um ano depois, começa a instalação do novo país. Então, começam as negociações. E uma das primeiras atitudes, qual foi? Retirar os palestinos que lá estavam. Isso já gerou um certo desconforto na região, porque todos os países em volta são árabes. E naquela época existia a doutrina do pan-arabismo. Lembram quando a gente falou sobre o pan-arabismo, que era aquele movimento que tentava resgatar a dignidade e a cultura árabe? Portanto, a presença de Israel era considerado como algo não bem visto pelos países vizinhos. Quais eram os vizinhos? Quais são os vizinhos? O Egito, na África, né? A Jordânia e a Síria, em especial esses 3 países. Eles vão assumir, os árabes vão assumir as dores dos palestinos, porque agora os palestinos serão retirados para colocar o Estado de Israel, para colocar os judeus. Então veja a situação que começou a ser criada em 1948. Portanto, em 1948 é criado o Estado de Israel efetivamente. No papel foi criado em 47, um ano antes, mas na prática a partir de 1948. Com a criação do Estado de Israel, basicamente, todos os países árabes da região fizeram de tudo para que Israel não saísse do papel. Portanto, esse movimento considerava a presença de Israel uma mistura e que poderia atrapalhar a cultura árabe. Eles consideravam Israel como sendo uma manifestação do Ocidente. Portanto, os árabes todos da região decidiram apoiar os palestinos, que agora estão sem território. Correto? Por isso, a criação do Estado de Israel vai gerar o primeiro conflito, que nós vamos chamar de Guerra da Independência. As guerras da independência foram várias lutas e conflitos que ocorreram no sentido de ampliar e consolidar a instalação do país Israel. Então nós vamos ter, de certa forma, uma questão de desigualdade. Os palestinos não têm um país, portanto não têm forças armadas, diferente dos judeus, porque Israel já era reconhecidamente internacionalmente como país, portanto tinha uma das forças armadas, inclusive até hoje Israel tem uma das maiores forças armadas do mundo, um dos maiores exércitos, um dos melhores equipados, não é maior, mas um dos melhores exércitos do planeta é o exército israelense. Portanto, Israel, com apoio dos Estados Unidos, principalmente na questão militar, ganha todos os conflitos nos anos de 1948, 49 até 1950. Portanto, Israel vai, de certa forma, se consolidando como potência no meio de uma região dominada pelos árabes. Portanto, a partir daí, alguns territórios que eram dos palestinos, Israel invadiu militarmente, gerando ainda mais, aumentando ainda mais a tensão na região, que, logicamente, por ser maioria árabe, estavam apoiando os palestinos, tá certo? Então essa foi a Guerra da Independência. Quem foi o vencedor em todas as empreitadas? Israel, que inclusive aumentou seu território. Agora pense comigo, Israel consegue ter um território, desaloja os palestinos, os árabes, numa região que só tem árabe, automaticamente o que vai acontecer? Vai crescer a animosidade contra Israel.
por parte dos vizinhos. E aí, pessoal, nós vamos ter o segundo conflito após a criação do Estado de Israel, envolvendo árabes e judeus na região da Palestina. O segundo conflito vai ficar conhecido como sendo a Guerra dos 6 Dias. Em que consistiu a Guerra dos 6 Dias? Ela aconteceu em 1967, durante aproximadamente uma semana, né? Israel suspeitava que os árabes estavam planejando um ataque. Quem eram os árabes? Logicamente, principalmente o Egito, a Jordânia e a Síria. Esse pessoal estaria planejando possivelmente atacar Israel. O que Israel faz? Israel se antecipa e de antemão, antes que os árabes atacassem, Israel ataca, gerando assim, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias vai ser uma guerra que Israel, de uma vez só, e durante quase uma semana, Israel vai atacar a Síria, e da Síria, Israel vai anexar uma região muito importante da Síria, que é uma região que tem nascente de córregos e riachos, que é a região da colina do Golã. A região das colinas de Golã, por ser uma área de nascente de rios e córregos, e a região da Palestina é desértica e semidesértica, portanto, ter acesso à nascente de águas, um país que tem acesso à água num ambiente desse, com certeza é muito estratégico. Então Israel ocupa as colinas de Golã, né, e anexa ao seu território. Israel ataca também no mesmo período a Jordânia e toma a Cisjordânia, que é uma região da Jordânia, a Cisjordânia, e ataca o Egito e toma 2 áreas do Egito. As 2 áreas são a Península do Sinai e a faixa de Gaza, que pertence ao Egito. Israel vai e anexa ao seu território. Então, além disso, a maior ofensa para os árabes, talvez tenha sido essa, é que Israel ocupa a cidade de Jerusalém. E aí, a cidade de Jerusalém é sagrada tanto para cristãos, quanto para muçulmanos, quanto para judeus. Né? Até então, a cidade de Jerusalém é anexada a Israel. Veja, essa foi a consequência da Guerra dos 6 Dias. Então, na Guerra dos 6 Dias, quem mais uma vez sai vencedor? Israel, tá? Se você pegar no seu livro, na página 32, você tem as áreas ocupadas por Israel durante, né, a Guerra dos 6 Dias. Está lá, ó, na página 32. Você vê, do Egito foi tomada a Península do Sinai e a faixa de Gaza, da Jordânia foi anexado a Cisjordânia e da Síria foi anexada as colinas de Golã, correto? Então essa foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Essa guerra tem uma íntima ligação com o movimento do pan-arabismo, tá, gente? Porque os árabes vão entender, de certa forma, que a presença de Israel não era bem vista nessa região, porque o pan-arabismo pregava a ideia de que os árabes deveriam se unir e formar uma união do mundo árabe, correto? Beleza até aí? Agora vamos para o terceiro conflito que vai acontecer após a criação do Estado de Israel na região da Palestina. Muito bem. Esse conflito vai acontecer já agora no ano de 1973. Em 1973, acontece a chamada Guerra do Yom Kippur, que significa Dia do Perdão. O que é um feriado para os judeus? Olha só. Os árabes, como tinham perdido território lá em 67, na Guerra dos 6 Dias, os árabes ficaram 67, 68 até 73, né, sem esses territórios que foram anexados por Israel. Agora os árabes vão fazer uma contraofensiva. Os árabes aproveitaram o Dia do Perdão, que é celebrado dentro da tradição judaica, e pegou
A ideia era pegar desprevenido Israel no ataque surpresa. Então, em um ataque surpresa, Síria, Jordânia e Egito atacam Israel justamente para ter de volta os territórios perdidos lá em 67. Tá? Essa foi a Guerra do Yom Kippur, ou Guerra do Perdão. Israel, por ter sido pego de surpresa, Israel no início começou a perder. Mas depois Israel acaba recuperando as forças. E mais uma vez, em 1973, basicamente, Israel sai vencedor novamente dos conflitos. Isso evidenciando, de certa forma, para você entender, a superioridade militar e bélica do país judeu, de Israel, se comparado com os vizinhos árabes. E não só isso, também o apoio internacional, em especial dos Estados Unidos, que via em Israel um aliado, justamente para controlar a região do Oriente Médio e, de certa forma, alguém, um país atrelado aos ideais do Ocidente e não ligado ao mundo árabe, como era a maioria na região naquele período. Correto? Então, na guerra, o efeito foi o seguinte. Os árabes, vendo que não tinha como lutar contra Israel, porque havia uma superioridade militar do exército israelense, o que os árabes vão fazer? A essa altura, nós vimos nas aulas anteriores que houve a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A maioria dos países da OPEP, portanto, eram países do Oriente Médio. O que vai acontecer a partir daí? Vai acontecer que os árabes vão usar o petróleo como pressão política e econômica frente a Estados Unidos e Europa, que apoiavam incondicionalmente, que apoiavam Israel. Qual vai ser a estratégia dos árabes? Aumentar o preço do barril do petróleo. Mas de que forma fazer isso? Produzindo menos petróleo. Então os árabes colocaram o pé no freio e começaram a produzir menos petróleo do que se produzia. Então vou dar um exemplo. Vamos supor que por dia você arrancava 10 mil barris de petróleo, os árabes começaram a arrancar 2 mil barris de petróleo. Resultado, o preço do petróleo foi lá nas alturas. Gente, esse foi o primeiro choque do petróleo, ou crise do petróleo. Essa crise tornou-se mundial e é considerado uma das maiores crises que o mundo viu nos últimos tempos. Então, os países do mundo inteiro ficaram de joelhos por causa do crescimento, do aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Nesse ponto, é importante a gente lembrar que o Brasil também dependia desse petróleo lá nos anos 70. Aí o que o Brasil fez? O Brasil investiu em álcool combustível. Inclusive, o Brasil vai ser pioneiro na fabricação de automóveis movido a álcool. E o governo brasileiro, nesse período, cria um programa chamado de Proálcool para estimular os usineiros de cana-de-açúcar a produzirem álcool para utilizar como combustível. Então, isso só para mencionar algumas questões interessantes aí. Por outro lado, veja que a retaliação dos árabes, usando a OPEP, o preço do barril do petróleo, até certo ponto deu certo. E o que vai acontecer? A partir de 1979, os árabes, o Ocidente, Estados Unidos, vai intermediar um acordo entre os árabes e os judeus. Esses acordos foram vários, considerado de acordos de Camp David, entre Israel e Egito. Porque o Egito era o principal país na liderança dos árabes naquele período. Então, o que vai acontecer? Em 1982, ficou acordado que a Península do Sinai seria devolvida ao Egito. Então, o Egito teve de volta a Península do Sinai. A faixa de Gaza ficaria como um território para os palestinos, portanto, não pertencente ao Egito, efetivamente.
e aí chegou-se a um acordo, mas apenas em relação ao Egito, nesse primeiro momento. Mais tarde devolveram as colinas de Golã para a Síria também. Então, ao longo de quase 10 anos, os acordos aconteceram e os territórios foram parcialmente devolvidos. Agora, em troca, o que o Egito teve de volta a Península do Sinai? O que o Egito foi chamado para dar como sacrifício também? O Egito teve que se comprometeu em reconhecer Israel como nação, como país. Ora, então pela primeira vez um país árabe reconhece Israel, que é um país judeu, como legítimo. Ou seja, eles têm razão de existirem e os judeus têm razão de estarem ali. Isso gerou um mal-estar no mundo árabe muito grande. Porque o Egito, por ser tradição árabe, o Egito era uma liderança. Então muitos grupos árabes e países árabes começaram a tratar o Egito como traidor da causa árabe, porque o Egito acabou reconhecendo a existência de Israel, tá certo? Então esses foram os conflitos travados neste período aí. Então, resumindo, tivemos 3 conflitos principais após a criação do Estado de Israel. Primeiro, a Guerra da Independência, quando Israel tenta se consolidar enquanto nação. Ele sai vitorioso em todas as empreitadas militares, tá? Depois, nós passamos a ter a Guerra dos 6 Dias, quando Israel toma território de outros dos países árabes vizinhos. E depois nós temos a Guerra do Yom Kippur, uma tentativa fracassada dos árabes de ter de volta os territórios perdidos durante a Guerra dos 6 Dias. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida sobre esse assunto?